Shalom, shalom a todos. Dando continuidade aqui à leitura do Evangelho. É como se fosse os Evangelhos de Paulo. A carta de Efésios. As escritas do apóstolo Paulo é como se fosse o Evangelho que ele estava pregando, porque o Senhor Jesus deu para ele as revelações, para ele pregar por gentios. Ok? Nosso apóstolo Paulo. Então, se você não conhecer Gálatas, Efésios, Romanos, você não vai entender direito o que é o Evangelho pregado por os gentios pelo apóstolo Paulo, e foi dado pelo próprio Senhor Jesus. Ok? Foi o próprio Senhor Jesus que deu. Aleluia! Então vamos lá. Por esta causa, eu, Paulo... Ai, peraí. Esqueci, desculpa. Que Deus, primeiro Deus nos ajuda a entender. Quem for ouvir, que entenda e se converta a Jesus. E a Efésios 3 hoje. Hoje é Efésios 3, primeira parte. Por esta causa, isso é no versículo 1, Efésios 3. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Olha aí, o apóstolo Paulo se tornou um prisioneiro de Cristo por nossa causa. E tem gente que despreza o apóstolo Paulo. Gente, gentil que despreza o apóstolo Paulo não sabe o que é graça de Deus. Não sabe. Ok? Vamos lá. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus e que para convosco me foi dada. Olha aí. Gente, tá tudo aqui. Lê Efésios 3, você vai entender tudo. Olha aqui. Eu terminei de falar de graça. Gente, eu não fico lendo aqui antes de ler com vocês. Não fico lendo. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. E como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando me manifestado pela revelação, Jesus manifestou coisa para Paulo, o Senhor Jesus revelou coisa para o apóstolo Paulo que nenhum profeta bíblico ainda sabia, que nem mesmo Moisés sabia, porque Jesus revelou a Paulo, o apóstolo dos gentios. Vamos lá. Ele era judeu, mas ele é apóstolo dos gentios. Ok? Como me foi esse mistério, manifestando pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. É o mistério de Cristo. Tem coisa que só foi revelada depois que ele morreu e ressuscitou. Tem gente que para no túmulo. Tem gente que não chegou nem no dia de Pentecostes. Tem igrejas por aí que elas pararam no túmulo. Tem igrejas que elas não chegaram nem no dia de Pentecostes. Mas ao apóstolo Paulo foi revelado o mistério. Por isso que tem gente que não entende os cristãos. O verdadeiro cristão que entende o apóstolo Paulo. Tem gente que não entende. Vamos lá? Porque é um mistério. O qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens. Não foi, gente. Nos outros séculos, um século é 100 anos. Séculos é 100 anos, ok? Não foi manifestado aos filhos dos homens, ok? Onde eu parei? Aos filhos dos homens. Como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo, ok, gente? Pelo Espírito Santo, Espírito de Deus, aos seus santos apóstolos e profetas, ok? Tem profetas também, nos dias de hoje também tem profeta de Cristo. Tem falso, mas tem verdadeiro. Fica atento. Ok, que ele revelou pelos seus apóstolos e profeta. Tem apóstolo também nos dias de hoje. Tem os falsos, mas tem os verdadeiros. Só que todos eles concordam com a Bíblia. Os apóstolos de hoje, eles concordam com os apóstolos da Bíblia. Se você conhecer um apóstolo aí que ele não concorda com os apóstolos da Bíblia, sai correndo dele. Se você conhecer um profeta que não concorda com os profetas bíblicos, sai correndo dele. Ok? Vamos lá. A saber que os gentios são co-herdeiros. Gentios, nós. Quem é gentio? É quem não era judeu. Quem não era judeu é gentio. A saber que os gentios são co-herdeiros
e de um mesmo corpo, e participando da promessa de Cristo pelo Evangelho. Quem não conhece isso, gente, quem não conhece, fica achando que Deus só abençoa um povo X e não abençoa. E tem gente que acha que Deus não nos abençoa, sabe? É porque não conhece Efésios. Leia Efésios 3, pregue Efésios 3. Do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. De Deus, de Adonai, de Hashem. A mim, o mínimo de todos os santos. Apóstolo Paulo, para nós ele é grande, mas ele falava, a mim o mínimo de todos os santos. Me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios por meio do evangelho, ok? Que é a graça de Deus, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Cristo tem riqueza incompreensível, nós precisamos viver ela, nós não estamos vivendo, mas nós precisamos. O Senhor Jesus tem riquezas incompreensíveis. E de demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve ocultos em Deus. Gente, isso aqui que era coisa oculta, mas agora não é mais. Hoje em dia tem um monte de ocultista aí pela internet. Se é oculto, não está revelado. Se está revelado, não é mais oculto. Então para de ir atrás de oculto. Ok? Porque o que é oculto não está revelado. Aqui o evangelho estava oculto, mas foi revelado para o apóstolo Paulo. Aqui, ó. Do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios por meio do evangelho as riquezas incompreensíveis de Cristo. Então foi dado ao apóstolo Paulo. Quem não crê nele, quem não segue ele, quem não lê as cartas do apóstolo Paulo, fica aí perdido. Não entende nada. Aí a pessoa vem com a falsa doutrina, ele crê. Por quê? Porque não lê Efésios, não lê Gálatas. Vamos lá. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus. Aí, gente, esteve oculto em Deus. Nem Moisés sabia, nem os profetas bíblicos sabiam. E quem não crê em Jesus e quem não crê na nova aliança também não sabe até hoje. Pode ser o maior rabino do mundo. Se nega a nova aliança, não tem a revelação. Não tem. Vamos lá. Ok? A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios por meio do evangelho as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar todo o qual seja a dispensação do mistério desde o século esteve ocultos em Deus, em Hashem, ok, gente? No eterno. Que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Foi tudo criado pelo meio de Jesus Cristo. Leia João. E o sino da igreja está tocando ali para confirmar. Ok? Tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, o que é a igreja? A multiforme sabedoria de Deus. Para que agora, pela graça, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Para que agora, pela igreja e multiforme sabedoria de Deus, seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Okay? Principado e potestade usa para o reino das trevas. Então até o reino das trevas conhece a igreja. Até o reino das trevas. E o reino da luz também conhece. Tem também os principados do reino da luz. Tem do reino da luz e tem do reino das trevas. E eles sabem que é a igreja de Cristo. E é Cristo quem nos protege. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ok? Eu vou parar por aqui. E o sino continua tocando aqui. Estou na praça, tem bastante gente aqui nessa praça. Mas graças a Deus deu para fazer essa leitura de Efésios 3, que é uma bênção, que eu recomendo a todos. E vos deixo aqui, fique na Shalom, orem, busque o Senhor. Busque a Jesus, veja quem é o seu apóstolo, veja o que ele pregou, senão você vai ser enganado por religiosos por aí. Fiquem todos na Shalom até qualquer hora. Pai, Shalom.